aconteceu recentemente, uma pauta nacional. Luazinho, Luanel, Reizinho. Sendo falado por Regis Tadeu. Quem não sabe quem é Regis Tadeu... Vai ver agora. Vai ver quem é Regis Tadeu, que inclusive já é um cara crítico. Ele fala sobre televisão, música. É um cara de muita história da televisão, inclusive. Mas resolveu falar sobre Luan. Isso que é uma coisa diferente, né? Então vamos ver o que o Regis Tadeu, né? Que inclusive arregou pro Coldplay. Lembra? Arregou pro Coldplay, que ele falava mal do Coldplay. Foi lá, o Chris do Coldplay chamou ele pra ir lá no camarim. E no dia ele arregou. Esporte Agora vamos ver mundial. o que ele vai falar do Luan. Eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso. Bora aí. Presta atenção. Regis Tadeu. Jogadores do passado devem estar se remexendo em seus respectivos túmulos ao ver o que o Luan fez com a sua própria carreira. As coisas absurdas de ruins em termos de profissionalismo, né, ou falta de profissionalismo, que ele fez enquanto ele esteve contratado pelos clubes, fariam qualquer torcedor questionar a sanidade do Luan. Nem mesmo a habilidade do Renato Gaúcho em recuperar talentos inclusive no fundo do poço, foi suficiente no caso do Luan. Certamente, a contribuição do Luan aos times que o contrataram foi tão monumental quanto a do Kleber Bambam na história do boxe mundial. Ver o Luan na atual situação em que ele se encontra me faz pensar se ele parece ter elaborado, sem querer, evidentemente, um curso intensivo de como ser dispensado de clubes, no que não fazer na carreira de jogador de futebol, cara. Um curso completo. Ele não criou apenas uma, mas inúmeras e verdadeiras aulas práticas de como não ser indispensável em lugar nenhum. O seu passe parece mais desvalorizado do que uma ação de uma empresa falida. O grande problema que ele teve, na verdade, foi que a imprensa esportiva, notadamente a imprensa gaúcha, né, a imprensa esportiva, né, sempre exercendo a sua desonestidade intelectual, passou a tratar o Luan como um fenômeno ali em 2016, 2017. Ele chegou a ser chamado de o rei da América na imprensa. Chamado não, né? É. Foi eu vi até um comentário de um cara lá falando, corrigindo ele, porque ele foi eleito rei da América. Não sabe, né? Não deve manjar de futebol. Porque ele disse como se, fosse a torcida que tivesse falado, ou a imprensa, mas não. É um prêmio. Título, é um título. É um prêmio, né? É um prêmio que ele ganhou como rei da América do jornal El País. Quando esses mesmos jornalistas esportivos o colocaram como o principal responsável pela conquista da Libertadores daquela temporada por parte do Grêmio. Que é algo, aliás, é um negócio tão ridículo. E o Luan, cara, ele nunca foi um fenômeno. Ele não vai ser um fenômeno nem em 1 milhão de reencarnações, cara. Ele era, sim, um bom jogador naquela época, vivendo uma grande fase naquela primeira passagem dele pelo Grêmio ali em 2016, 2017. Mas ele deixou que esses elogios descabidos, desmedidos, desproporcionais subissem à cabeça dele e ao cérebro limitadíssimo. Ao invés de brilhar como uma estrela, o Luan acabou mais apagado do que uma lua em noite de tempestade e transformou a sua trajetória em algo tão promissor quanto um disco arranhado tocando num toca-discos enferrujado. Ele nem mesmo conseguiu ser uma pálida sombra de um atleta competitivo qualquer depois que ele saiu do Grêmio pela primeira vez. É como se o Luan tivesse recebido
um convite VIP para um hipotético grande baile dos jogadores fracassados. E nesse baile, só os mais ilustres, inúteis da história do futebol, hipoteticamente, seriam convidados, cara. Afinal de contas, deixar um clube já é um negócio comum. Agora, ser dispensado de vários clubes na sequência. Ele foi vendido pelo Grêmio para o Corinthians, e ele foi dispensado do Corinthians, foi dispensado do Santos, e acaba de ser dispensado agora do Grêmio de novo. E dispensado como se ele fosse uma bola indesejada, chutada de time em time. E isso, cara, é uma proeza vergonhosa, uma desastrosa habilidade digna de nota da parte dele. Exatamente o contrário disso é quando você adquire. Então, Moteg. É que ele é desse jeito de fazer umas críticas mais pesadas, assim, né? Eu gosto do Regis Tadeu. Praticamente eu gosto das críticas, porque, querendo ou não, toda vez que ele tem algo, ele fala alguma coisa, tu chama atenção o jeito dele falar, e tudo mais. Só que eu acho que no caso do Luan, eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Eu sei que ele nunca foi craque. Inclusive o Renato falou isso. O Renato falou isso recentemente. O Luan nunca foi craque, nunca foi o jogador que se esperava dele. Não era fora de série, ele era um bom jogador. Mas que, infelizmente, eu acho que ele não se cuidou, Nateg. Não se cuidou, cara. Exatamente. Levou uma vida não de atleta, né? Levou uma vida como se fosse uma pessoa normal ganhando muito dinheiro. E acabou não cuidando da carreira. Achou que a idade não ia chegar, que ele ia estar jogando sempre e podendo fazer de tudo sempre, mas as coisas não funcionam dessa forma. Assim como a gente já viu diversos jogadores aí que acabaram com a sua carreira por conta de não ter a cabeça no lugar, né? Não que o Luan não tenha a cabeça no lugar, né? Não que o Luan não tenha tentado uma ajuda psicológica. Até quando ele chega no Grêmio, né? Fazem uma pergunta para ele sobre como é que estava a cabeça dele, com a ajuda psicológica, se ele teve... Ele fechou a cara, meio que negou e tal. Então eu vejo que ele é uma pessoa que ainda não estava preparado, né? É uma pessoa que é um jogador que ainda não conseguiu se curar. Eu acho que mesmo aqui no Grêmio não conseguiu a sua recuperação, não conseguiu voltar a ser pelo menos metade do que era em 2017. E por esse motivo o Luan tá saindo do Grêmio, saiu, né? E agora tá até fechando com o Amazonas FC. Tá fechado? Não fechando? Não sei se fechou. Fechou, não sei. Mas o Amazonas esse é um time curioso, né? Inclusive. Contrata né? o Luan e do nada contrata o Saco lá da França. Mano, cara, é um bagulho que não dá pra entender. Não dá pra entender. É um fato curioso. É um fato curioso esse time que eles estão criando, velho. Eles sim tá brincando de modo carreira, tá ligado? Vamos trazer um cara da seleção francesa. Vamos trazer esse cara que tá livre aqui, que jogou bola e... Mano... Estranho. Mas, assim, ó, pensando agora também geograficamente, interessante o Amazonas, né? Com um time forte que não tem lá. Um time da Amazônia. Cara, eu falei sobre isso do Bahia lá. Mas é tipo assim, é um pouco parecido também quando tu pensa no Brasil, pensa na Amazônia, não tem um time. Amazônia lá vai ter um time diferente, né, cara? Um time com o Luan. É um time novo. E é um time novo. Tem lá, velho. É um time novo, o time da Amazonas. Mano, e doideira, né? A Amazonas negocia com o zagueiro francês Sacco, Liverpool e PSG. Cara, simplesmente. É louco. Então vai ter Luan e vai ter Sacco também junto. Tipo, bizarro. Mas enfim, o Luanzinho, a gente só espera que, cara, que ele consiga se encontrar, né, mano? Que ele consiga se encontrar e tenha um final de carreira pelo menos merecido, né? Seria ele legal. Consiga continuar jogando. Talvez na Série B, que o Amazonas tá na Série B. Consiga se destacar pelo menos numa Série B, assim, consiga retornar. E daqui a pouco ele tá voltando pra uma Série A, quem sabe, né, mano? Pode se recuperar. Então, só que no momento no Grêmio não tinha mais como o Grêmio tentar. Até porque todo o jogo deve ser complicado, né? Todo jogo, a torcida querendo o Luan, e o Renato via que o Luan não tava bem, não botava, né, cara? Aí vai ter tudo isso do jogo. Daí é complicado. É complicado.